Se vocês que estão nos acompanhando agora aqui no nosso fenômeno têm aí aquela mania de coçar os olhos, é melhor parar. Porque isso pode causar a ceratocone, uma doença que pode tirar a sua visão. Mas tem tratamento. Vamos ver os detalhes na reportagem de Maria Maciel. Fiquem atentos para não ser a próxima vítima, hein? Maria. O Douglas usa óculos desde criança. Mas foi só aos 19 anos que ele descobriu que tinha ceratocone, doença que afeta a visão. Tinha pouco tempo que tínhamos comprado um óculos e eu acreditava que era questão de, como é que se diz, de eu me acostumar ainda com aquele grau, com aquele óculos. Mas não, passou um mês, 2 meses e vi que não melhorou em nada. E aí eu comentei com meu pai, né? Eu disse a ele que não estava servindo. Junto com a surpresa da doença, veio também o medo. Eu fiquei, né, assim, de não conseguir resolver, porque até então é tudo muito caro. A cirurgia, tudo muito caro. Então eu fiquei com medo de perder a visão, sim. O pai conta que a família ficou bastante preocupada e precisou recorrer a amigos para conseguir o dinheiro da cirurgia. Fizemos vaquinha, fizemos várias frentes para tentar conseguir, porque é muito caro, né, esse tratamento. Inclusive a gente foi até a Defensoria Pública, mas não tivemos êxito. E graças a Deus ele conseguiu através do plano que cobre na empresa que ele trabalha. O Douglas disse que coçava muito os olhos. Esse médico oftalmologista explica que a ceratocone afeta a estrutura da córnea e o ato de coçar com frequência os olhos pode contribuir para o surgimento da doença. Ceratocone é uma doença que afeta a córnea. A córnea é a estrutura mais anterior do olho, essa parte transparente, e ela assume uma forma cônica, por isso o nome da doença é ceratocone. Isso ocorre devido ao enfraquecimento da córnea, ela vai afinando e vai ficando protrusa. Isso causa no paciente um embaçamento visual em vários graus, pode ser leve, moderado ou avançado, e aí realmente é preciso intervir com algum tratamento para poder melhorar essa condição. Se coçar demais os olhos pode fazer aparecer o ceratocone ou agravar um ceratocone leve, transformando num ceratocone avançado. Se você causa o trauma em excesso, coça demais os olhos, você pode causar a doença em quem tem uma baixa predisposição genética ou até em quem não tem predisposição genética. Então é uma balança, o quanto que você tem de predisposição com o quanto que você traumatiza o olho. A doença não tem cura, mas existe tratamentos e cirurgias que podem trazer qualidade de vida ao paciente. Não tem cura, mas tem controle. O mais importante é você fazer o acompanhamento para que você possa controlar a doença. E aí, às vezes, se tem um caso muito leve, você consegue controlar e resolver o embaçamento até com óculos. O Douglas já fez 2 cirurgias e segue no tratamento. A parte do trabalho tá tranquilo. O esporte em si, eu tenho que tirar óculos, então acaba sendo um pouco difícil, mas eu acho que como eu sempre tive essa doença e não usava óculos, né, assim, para poder praticar esporte, eu meio que me acostumei já com isso. Pois é, uma coisa que parece inédito, mas está mais comum do que a gente imagina, né? Essa história também de coçar os olhos das crianças e tudo mais, os adultos também. E é sobre esse assunto que eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, mais uma vez aqui, para a gente saber como é que as pessoas podem ter acesso ao tratamento pelo SUS. Maria, ceratocone, nós estamos vendo aí muitas pessoas com situações complicadas já num grau bastante avançado, mas tem tratamento e o SUS oferece esse tratamento, Maria? Não oferece não, Wilson. O SUS ele não cobre esse tratamento, nem mesmo a cirurgia. E olha, mesmo planos de saúde precisa brigar, viu, para poder ter essa cobertura. Não é todo plano não que aceita e é uma longa batalha, muitas vezes judicial. Aqui do meu lado está o Juliano Pessoa, que é especialista, né, advogado, e vai falar para a gente quais são os caminhos, né? Hoje, então, a gente não tem essa cobertura, nem mesmo pelo SUS, né? O que os pacientes devem fazer? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Veja Boa só, tarde, Maria, doutor de fato, Juliano. assim, existem muitos obstáculos, eu diria. O dever de cobertura até existe, tá? Nós temos lá a Constituição Federal que determina que é dever do Estado assistência à saúde para todos os brasileiros. O grande detalhe é que existe muita divergência em relação à questão técnica. Então, tem alguns parâmetros que são utilizados para realizar determinado procedimento, e aí há divergência em relação ao médico técnico do SUS e ao médico assistente que está tratando o paciente, etc. Então, vale destacar aqui que assim, o grande senhor, de fato, a gente sempre ressalta isso aqui,
é o médico assistente. Ele é que é o senhor do tratamento, porque é ele que conhece aquele paciente, as peculiaridades que envolvem aquele paciente e tudo que ele necessita. Se houver fundamentação, justificativa técnica científica de uma necessidade de abordagem, de intervenção, o tratamento merece e deve ser adequado à necessidade daquele paciente. Não é uma junta médica por si só, que muitas vezes delimita qual é o perfil de paciente que vai ser assistido e somente aquele perfil. Então é preciso que essas pessoas busquem auxílio médico inicialmente, para verificar a sua necessidade, a sua particularidade, fundamente isso por meio de documentação, de relatório médico detalhado e busque, se for o caso, ajuda de um profissional para tomar as medidas cabíveis no sentido de resguardar o direito que essas pessoas têm, sim, de acesso. Nós temos discussões hoje, por exemplo, em relação a essa patologia, de tratamentos que já surgiram aí com o decorrer do tempo, no sentido de parar, de obstar a progressão da doença. Né? Procedimentos cirúrgicos, que você implanta determinadas lentes mais rígidas e impede a progressão da doença, que isso seria o ideal. E não você deixar o paciente agravar ao máximo para depois você assisti-lo. O que a gente vê são situações exatamente como essas. Pacientes que já estão quase aí no estágio aí de perder a visão por falta aí de tratamento, né? Nesses casos, a pessoa tem que procurar a Defensoria Pública, no caso de pessoas que não têm plano de saúde e no caso dos convênios, como funciona? Ótimo, veja só, de fato as pessoas que não têm condição de contratar um profissional particular, ele busca a Defensoria Pública, busca o Ministério Público, que tem um núcleo da saúde também que pode, em certa medida, auxiliar essas pessoas. E é como eu digo, antes de qualquer coisa, busca o seu médico para poder verificar qual é a necessidade. Aqueles que têm assistência pela operadora de saúde, também nós temos inúmeras decisões aí determinando a cobertura, não só do procedimento cirúrgico mais drástico, bem como esses tratamentos mais inovadores que surgiram no sentido de parar a progressão da doença. Então é importante que as pessoas também busquem se auxiliar com o seu profissional e buscar ajuda junto da sua operadora, se tiver obstáculo, a ANS, como nós sempre falamos aqui, abrindo uma reclamação, buscando auxílio da agência. O que o paciente não pode, Maria, é deixar o tempo transcorrer. E aí nós ouvimos o profissional médico falar de forma muito clara. Se houver intervenção mais breve, você previne a progressão da doença e livra o paciente de todo esse tratamento muito mais drástico. Então, esse é o caminho que o paciente tem que buscar e ele precisa buscar ajuda o mais rápido possível. Casos de negativas, de planos de saúde, aí não tem jeito, tem que judicializar. Infelizmente, no nosso país é o que resta muitas vezes para os consumidores, né? Se custeia o plano de saúde com muito sacrifício mensalmente e quando você necessita, via de regra, é a resposta que o consumidor recebe. Isso não consta no rol da ANS, esse procedimento não consta porque a diretriz de utilização não autoriza no seu caso. E é como nós falamos, quem diz é o médico que está acompanhando o paciente. Ele não só diz, como ele fundamenta do ponto de vista técnico-científico a necessidade. Se está fundamentado, se tem respaldo científico, deve haver cobertura e é assim que a legislação hoje prevê. Então as pessoas precisam, infelizmente, buscar o Poder Judiciário para poder resguardar o seu direito. Ok, obrigada então pelas informações. A gente vê que é um direito, mas existe um longo caminho para que as pessoas consigam, de fato, ter acesso ao tratamento e também essas cirurgias, né? Cirurgias caras, né? Em torno aí de R$30 mil. Por isso a gente vê tantos casos de pessoas muitas vezes fazendo apelo, vaquinha, pedindo ajuda aí para conseguir essa cirurgia num estágio tão avançado da doença. É com você, Wilson.